Santo. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. Eu queria, antes de ler a palavra de Deus, agradecer primeiramente a pastora Damares e a pastora Neuza pela receptividade. Falava hoje com o pastor Roberto ali, nunca tivemos um tratamento tão especial como esse. Eu fiquei muito feliz mesmo, minha esposa. Queria louvar a Deus também, porque Deus, além de pastores, nos deu amigos, né? Pastor Roberto. Verdade. E também louvar a Deus pela vida da minha esposa que está comigo nesta noite, presente de Deus pelas nossas vidas. Amados, eu tenho nesta noite algo de Deus para os nossos corações. Eu acredito que Deus marcou um encontro conosco para proporcionar para nós algumas lições essas que podem sacudir a nossa alma nesta noite. Amém. E fazer aprender cada vez mais. Amém. A lidar com o Senhor e louvar ao Senhor por aquilo que Ele é. Então, para tanto, eu gostaria de ler com os irmãos um texto muito conhecido, eu tenho certeza que a igreja conhece muito bem, livro dos Salmos de número 46. Livro dos Salmos de número 46. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e a terra ainda que se abale, os montes nos seios dos mares, ainda que brame e se perturbe as águas, ainda que se entristeçam os montes combatidos por elas, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus auxiliará a romper da alva. Bramam as nações e abalam-se os reinos, Ele faz soar a sua voz. Jeová dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai os feitos de Jeová que tem feito, tão desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Verso 10, número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Os irmãos, repitam comigo: Deus é. Deus é. Maravilha. Esse texto tão profundo, esse louvor tão profundo, eu já venho meditando alguns dias nele, e Deus falou profundamente comigo, porque eu acredito, meus irmãos, que esse louvor, que não fora escrito por Davi, mas fora feito pelo rei chamado Ezequias, um homem que aos 25 anos de idade, ele assumiu o reinado, e ele assentou no seu coração, ele propositou no seu coração, seguir os passos do rei Davi. Ao assumir o trono, ele dizimou, ele acabou com tudo aquilo, todos os postes ídolos, a serpente que fora feita por Moisés no deserto, e ele orientou o seu povo, o povo de Jerusalém, Israel, que o único Deus que deveria ser adorado, o único Deus a ser prostrado, o único Deus a verbalizar palavras de orações, de adorações, seria o Deus Jeová. Amém. E esse texto aqui, ele expressa um louvor e uma gratidão de um homem que no momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento da angústia, ele soube e não titubeou no seu coração do poder de Deus que estava sobre a vida dele, porque ele servia um Deus grande, um Deus fiel. Observe, meus irmãos, que neste texto aqui, do Salmos de número 46, o rei Ezequias, eles apresentam Deus de duas formas. Primeiro, ele apresenta que Deus, ele é.
E na metade do louvor ele fala que Deus faz. Aleluia. Então ele já começa dando uma lição para nós, que independentemente da dificuldade que ele estava passando, porque esse é o contexto do livro de 2 Reis, capítulo 19, que eu quero contextualizar para os irmãos nesta noite, ele estava ensinando aos nossos corações nesta noite, que ele servia a Deus por aquilo que ele é. Ou seja, ele servia a Deus na vertical, independentemente da horizontal. Ele servia a Deus por aquilo que Deus é. E esse é, meu irmão, ele é um verbo no original. E o original quer dizer que Deus é no passado, Deus é no presente e Deus é no futuro. Aleluia. Ele servia a Deus porque Deus é lá no passado com seus irmãos, com o seu povo. Ele servia a Deus porque ele era no presente, e ele servia a Deus porque ele estaria no futuro. Trazendo para os nossos corações nessa noite, o rei Ezequias estava dizendo que o passado, o Senhor não se lembrava, porque o juízo que estava vindo para Jerusalém não era pelo pecado do seu povo, porque o pecado Deus não se lembrava mais. Amém. O presente estava na mão de Deus. Glória. O presente estava com o Senhor, e o futuro estava guardado no coração de Deus. Amém. Eu quero já profetizar nesta noite para os nossos corações. O passado, meu irmão, a Bíblia diz que Deus pegou todos os nossos pecados, Ele jogou lá no mar do esquecimento. Alguns pregadores dizem por aí que Ele colocou até uma plaquinha dizendo proibido pescar. O nosso presente está na mão de Deus. Amém. O nosso futuro está no coração do Senhor. Às vezes o diabo sopra no nosso ouvido, às vezes o inimigo sopra nos nossos corações dizendo: olha, você não vai vencer porque o teu passado te condena. Não, você entrou aqui nessa noite porque você foi lavado, redimido no sangue de Cristo, e o presente está na sua mão. Amém. Glórias ao Senhor. E esse louvor expressado aqui, segundo livro de Reis, capítulo 19. Observe, meus irmãos, que ele foi um rei que resolveu restabelecer o culto ao Senhor. E uma das coisas que o rei Ezequias fez é romper relacionamento com o rei da Síria, Senaqueribe. E uma vez que ele rompeu todo esse relacionamento, um dia, ele no seu reinado, ele recebe uma seguinte carta. Capítulo 19, verso 10, diz assim: ele recebe uma carta dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, no qual tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria, porque tu tens ouvido o que os reis da Síria têm feito. Olha só, ele recebeu uma carta de afronta, e na carta dizia assim: porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Aí o rei Senaqueribe manda dizer: eu destruí a Gozã, eu destruí a Arã, eu destruí a Rezefe e os filhos de Éden. E começou a afrontar dizendo: porventura o teu Deus vai te livrar? Porventura o teu Deus vai te livrar das minhas mãos? Eu vou dizimar Jerusalém, eu vou acabar com Judá. Mas ele nos dá uma lição nessa noite, que eu gostaria de falar realmente sobre essas lições, meus irmãos. Que ele toma aquela carta que estava escrita a punho pelo rei Senaqueribe, e ele faz uma das mais belas atitudes que o ser humano pode ter, que nós cristãos temos que ter. Ao invés de ele se desesperar, ao invés de se angustiar, ao invés de ele se entristecer, a Bíblia diz que ele entra no templo, ele pega a carta. Tendo Ezequias recebido a carta na mão do mensageiro, leu, subiu à casa do Senhor e estendeu diante de Jeová. Sabe o que ele fez? Literalmente, ele pegou a carta que estava dizendo: eu vou te destruir, eu vou acabar com o teu reino, Jerusalém é pequenininha perto das minhas mãos. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela carta de desolação, ele subiu no templo. Aleluia. E começou a orar, a clamar ao Senhor, e começou a trazer a lume, meu irmão, porque esse rei aqui, ele tinha tão envolvimento com o Senhor, que diz a Bíblia que um certo dia o profeta chegou na casa dele e falou: olha, Ezequias,
que nós temos que aprender. Sabe por quê, meus irmãos? Tem situações na nossa vida. Tem situações na nossa vida que o nosso know-how, que a nossa inteligência, que o nosso intelecto vai resolver. Que a nossa visão vai resolver. Problemas secundários que nós conseguimos resolver pela nossa inteligência. Mas tem situações na nossa vida que é somente Deus do céu que poderá resolver. Tem situações na nossa vida que Deus não vai descer do céu para resolver, porque aquilo que está na nossa mão, nós temos que fazer. Mas quando nós entregamos ao Senhor, diz a Bíblia que Ele desce nas asas do querubim e vem para nos ajudar. Olha a Bíblia, meu irmão. Eu creio. Então, nessa primeira situação, eu aprendo que o rei Ezequias, ele falando umas belas atitudes, ele ora ao Senhor, e ele clama ao Senhor, enquanto nós oramos a Deus. E os irmãos têm experiências brilhantes com isso. Deus mudou a minha vida em 4 meses, meus irmãos, e meus pastores são prova viva disso. Eu tenho provado isso de Deus. E eu acredito que quando nós oramos ao Senhor, quando nós usamos essa arma, quando nós utilizamos isso, um milagre acontece. É verdade. Não que vai acontecer amanhã, não precisa de data, não que vai acontecer amanhã, não depois de amanhã, mas o milagre vai acontecer. Amém. E nós somos sabedores que uma vez que nós oramos ao Senhor, uma vez que nós clamamos a Deus, uma vez que nós apresentamos ao Senhor as nossas dificuldades e sabemos que Ele é Deus na nossa vida, Ele sempre vai falar aos nossos corações, porque nós podemos estar no meio de uma tempestade, mas nós sentimos a calmaria de Deus nos nossos corações. Nós podemos estar no meio do mar, mas nós conseguimos enxergar a terra boa, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. Aí diz a Bíblia, por isso que é tremendo. Aí ele vem, Salmos de número 46, é por isso que ele fala: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha que lindo. Graças a Deus que Deus tem nos proporcionado para nós aqui no Brasil. Nós não temos guerras, nós não temos aflições, nós não temos aqueles bombardeios como tem lá fora. Mas nós moramos lá no sul do Brasil. E no sul do Brasil tem muitas das vezes algumas enchentes, como os irmãos podem ver aqui. E há 2 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava numa empresa onde próximo dessa empresa tinha muitas enchentes. Muitas. Mas como era já corriqueiro isso acontecer, e eles tinham já como isso, como a cada 2 anos dava essa enchente, eu presenciei situações viajando para lá terríveis, de correntezas acabando com as casas mergulhadas, aquelas tristezas, aquelas angústias. Mas uma das coisas que Deus começou a trazer para mim quando eu li essa palavra, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Deus começou a trazer para mim e me lembrar daquela história, porque quando eu estava lá viajando, eu começava a conversar com as pessoas e falava: e aí, quando vinha a tempestade, quando vinha enchente, o que vocês fazem? Nós subimos num alto monte. Aleluia. Lá tem os nossos refúgios, onde nós ficamos resguardados. Lá a água não bate. Lá estamos protegidos. Lá nossa casa pode ser destruída. Lá o nosso estabelecimento comercial pode ser destruído, mas a nossa vida não. Aleluia. A nossa vida será. Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que Deus é o nosso refúgio. Amém. Que Deus é a nossa fortaleza. Amém. O meu filho, muitas vezes, tem 2 filhos, um de 6 e um de 10 anos. E às vezes eles pedem, e quem é pai, quem é mãe sabe como é que é, eles pedem: posso dormir contigo? Mas por quê? Porque eu tenho medo. Mas dorme aqui do lado. Mas por que dormir com a gente? Não, é porque eu tenho medo e eu quero estar próximo. E só no fato de estar próximo, ele se sente abraçado. Porque a Bíblia diz que Deus é como a galinha que cria seus pintainhos debaixo das suas asas. Verdade. E é sim o refúgio de Deus. Deus está proporcionando para nós nessa noite, ministrando os nossos corações, que Ele é no presente, que Ele será no futuro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, o nosso porto seguro. O mar pode estar nos assolando, a tempestade, o bombardeio, mas nós estamos debaixo das asas do Senhor. Amém. Coberto. Não, meus irmãos, que nós não vamos estar escape, não. O refúgio, ele é lugar de angústia, porque Elias estava na caverna, que era um refúgio, ele estava angustiado, ele estava deprimido, mas a mão de Deus estava protegendo ele. Nós estamos debaixo das asas
para ele. Olha, observe só. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que abale os montes dos seios dos mares, e ainda que se brame. Sabe por quê? Porque depois que ele orou ao Senhor, depois que o rei Ezequias ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua oração. Aleluia. Deus ouviu a sua oração, pastora. Amém. E ao ouvir a oração dele, Deus fala com o profeta. E o engraçado é que vem outra carta. Lembra do início da carta de desolação? Carta de angústia? Carta que iria arrebentar. O profeta, a Bíblia diz que o profeta não foi até Elias, até Ezequias. O profeta mandou uma carta. E nessa carta estava dizendo: Ezequias, você acha que ele se levantou contra você? Você acha que ele se levantou para te derrubar? Não. Ele se levantou contra mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Mexeu conosco, mexeu com Deus, irmão. Verdade. Verdade. Mexeu conosco, mexeu no Senhor. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Amém. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme das nossas vidas. Mexeu conosco, mexeu com Deus. Até porque o rei Ezequias, quando ele orou, ele fez uma oração sábia. Sabe o que ele orou? Ele falou assim: Senhor, na verdade, ele está falando do Senhor. Ele não está falando de mim. Ele está falando do Senhor. Ele está falando que o Senhor não tem força para destruir. Irmãos, o poderio do rei era tão grande, que Jerusalém seria dizimada a um passo do tempo. Só que quando Deus fala, o milagre acontece. Amém. Glória a Deus. Observe. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes saiam dos meios, ainda que a terra ainda se perturbe nas suas águas, ainda que se estremeçam. Eles estavam dizendo por quê? Porque eles começaram a fazer todo um processo para arrebanhar, para destruir o seu povo, para acabar com o seu povo. Consequentemente, ele falou no verso 4: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, lugar santo do Altíssimo. Ele recebe mais uma mensagem, porque Jerusalém não tinha água potável. Jerusalém não tinha água. E o rei Ezequias foi um dos primeiros engenheiros que ele fez aqueduto subterrâneo, que vinha de regiões e trazia a água potável até o seu povo. Sabe o que o rei Senaqueribe fez? Eu vou acabar contigo, porque se teu povo não tem água, eles morrem da sede, então eu vou cortar os canos. E na carta estava dizendo: eu vou cortar os canos. Mas ele falou: pode cortar um cano, porque eu sei que é um rio cujas correntes alegram a cidade. Aleluia. Deus é a nossa água. Pode até querer cortar a nossa fonte, mas Deus é a nossa fonte. Pode querer até acabar com a nossa alegria, mas Deus é a nossa alegria. Amém. Aleluia. Então queria destruir e começou a falar. Então eu comecei a perceber que algumas lições da nossa vida, que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que esperar em Deus. Esperar em Deus, eu sei que é difícil esperar em Deus, mas Deus fala aos nossos corações. Ele pode até dar
Deus por aquilo que Ele é. Amém. Porque Deus fazer é consequência. Aprendemos com Ezequias. Deus vai fazer, Ele vai, mas é consequência. Porque Deus fazer é consequência de um ato de fé. Amém. Deus vai fazer tudo nas nossas vidas. Amém. E milagre vai acontecer na nossa vida. Mas eu adoro o Senhor por aquilo que Ele é. Eu adoro o Senhor pela sua grandeza. Eu adoro o Senhor pelo seu poder. Eu adoro o Senhor porque um dia Ele morreu na cruz do Calvário. Olha só, o profeta falou com o rei Ezequias. Isso é uma lição muito especial, porque naquele tempo, meu irmão, olha só, eu só ouvi a voz de Deus através da boca do profeta. Olha só que coisa triste, né? Só ouvi a voz de Deus através da boca do profeta. Os irmãos se lembram do profeta Ezequiel, que ele queria profetizar e ele estava no meio do rio Quebar e falava: eu quero profetizar, e o espírito de profecia não descia, e ele ficava deprimido, ele ficava angustiado. Imagine você orar, você clamar e você depender de alguém para trazer uma mensagem para a tua vida. Ah, meu irmão, mas um dia que o Cristo foi, que a última gota caiu lá na cruz do Calvário, e a palavra mais linda, mais doce, embora triste, foi verbalizada dizendo: está consumado. A Bíblia diz que o véu se rasgou e o livre acesso nós temos com o Senhor. Hoje eu oro, Deus ouve a nossa oração. Nós estamos em poucos, Deus está ouvindo a nossa oração. Eu chego no meu carro, Deus ouve a minha oração. Deus é especial. Amém. Aleluia. Nós estamos na nossa casa e Deus está ouvindo a nossa oração. Nós estamos em todos os lugares e Deus está ouvindo a nossa oração. Aleluia. Bramam as nações, abalam-se os reinos, Ele faz soar a sua voz e a terra se derreteu. A Bíblia diz que Deus coloca e fala assim: olha, pode ficar tranquilo, Ezequias, eu vou colocar um anzol no nariz dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas que querem destruir as nossas vidas, independentemente do inimigo, porque às vezes o inimigo que acontece na nossa vida, e nós temos falado muito isso, é a nossa mente, as setas do adversário, nós temos aprendido muito isso, é as dificuldades do dia a dia, é alguém que se levanta, os problemas seculares, tudo isso pode ser, mas a Bíblia diz que Ele vai colocar um anzol. Sabe o que é isso? Não. É de dominador passar a ser dominado. Porque a Bíblia diz que pelo caminho que ele vai destruir, ele vai voltar pelo mesmo caminho. De dominador vai ser dominado. Aleluia. Eu não quero falar para os irmãos essa noite que Deus vai colocar o seu inimigo debaixo dos seus pés. Não, isso é conto da carocha, meu irmão. Não, Deus está acima muito, muito, muito aquém disso. Não. Um milagre vai acontecer na sua vida. Você não precisa falar para ninguém: não, a tua vitória não vai ter isso. Não, um milagre vai acontecer. Você não precisa falar para ninguém: olha, meu inimigo está destruído. Não, só vai ter um anzol no nariz dele e você vai ver. De dominador vai ser dominado. Aleluia. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Amém. Quantos creem assim? Digo amém. Amém. Aleluia. Mas sabe o que acontece? Exército pequeno. Porque Deus, ele age no sobrenatural. Porque se for agir, como eu falei no início, nas coisas pequenas, para quê? Deus não precisa de matéria-prima para executar um milagre. Verdade. Deus executa um milagre sem matéria-prima. Ele disse: haja luz, houve Luz. A única matéria-prima que ele utilizou para fazer o homem foi o barro só. O restante, uma palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, uma palavra do Senhor pode mudar o norte da nossa vida nessa noite. Uma palavra saindo da boca do Senhor pode mudar todo o contexto das nossas vidas. E nesta noite, não é amanhã, é nesta noite que pode mudar. Aleluia. O milagre ele pode acontecer nesta noite. Amém. E o lindo é, sabe por quê? Porque quando todo mundo pensava que ia ser destruído,
quando tudo parecia perdido, aí sabe o que acontece? Ele faz cessar as guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, e ele queima os carros no fogo. Aleluia. Sabe o que está querendo dizer com isso? Quando o exército estava se preparando e já tinha a data marcada, amanhã nós vamos acabar com a vida dele. Porque acontece isso na nossa vida, amanhã nós vamos acabar com a vida deles. Mas quando o rei Senaqueribe acorda de manhã, um anjo, irmão, se um anjo, a Bíblia diz, segundo Reis, capítulo 19, verso 17 a seguir, um anjo, numa noite, com uma espada formejante, ele matou e dissipou 185.000 soldados da Aí você entra, às vezes, e indaga o Senhor: Deus, o meu problema, Deus, a minha dificuldade, Deus, a situação, e não vai dar certo. Um anjo, numa noite, ele destruiu 185.000 inimigos. Eu não sei o problema que está na sua vida, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 ou 1000. Não sei o que está acontecendo, mas pode ser nessa noite, meu irmão, que um anjo do Senhor, não vamos fazer diferente, não precisa, porque nós temos livre acesso com o Senhor. O próprio Deus nessa noite, Ele pode descer e realizar o milagre na sua vida. Todos creem, digam amém. Amém. E assim ele fará. Oh, glória. Creio. E uma das coisas que eu mais aprendi com o Senhor, fazendo a exegese desse texto, desse louvor, é o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ixi, aí está falando de silêncio. Fica quieto. E Deus fica quieto e tribula a nossa alma. Quantos já passaram por esse estágio do Senhor de silêncio? Quem está passando? É bom? Sim ou não? Não. É angustiante. Mas eu aprendi que o silêncio de Deus é pedagógico. Todavia que Deus está em silêncio é porque Ele está Trabalhando. Aleluia. ensinando, moldando a nossa vida, Aleluia. orientando a nossa vida. Oh, glória. Sabe o que o rei Ezequias está falando? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Porque a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou triste, que ele ficou angustiado, que ele ficou perplexo em saber que seu povo seria destruído. Mas no silêncio de Deus, nós começamos a observar que a pedagogia divina começou a exercer a vida dele. Amém. E o silêncio de Deus que está na nossa vida não é para o mal, Para o nosso bem. é para o nosso bem, Aleluias. é para os estágios da nossa vida. Amém. E nós falamos muito isso, o pastor Roberto fala muito, pastor Júlio, estágios da nossa vida, graus, níveis da nossa vida. Eu creio. O silêncio de Deus, ele é tão pedagógico que ele faz nós crescermos em situações cada vez mais. Porque aquilo que abalava nós, depois de passarmos por algum estágio, não abala mais. Verdade. As palavras que eram lançadas aos nossos corações, que antes deixávamos atribulados, não nos atingem mais. Amém. As setas do adversário que vinham na nossa mente para nos angustiar, ela não nos angustiam mais. Aleluia. Porque a pedagogia de Deus do silêncio está trabalhando na nossa vida. Amém. Deus, obrigado, Jesus. Deus é tão pedagógico, meu irmão, porque tem cultos que nós entramos, nós clamamos ao Senhor, nós oramos a Deus, nós glorificamos ao Senhor e parece que a gente sai do mesmo jeito e Deus fala com A, Deus fala com B e Deus fala com C, mas não fala com você. Não, irmão, mas esse silêncio de Deus, ele é tão especial, porque lá na eternidade existe um Deus. A Bíblia diz que há um memorial diante do Senhor. Oh, coisa linda! Aleluia. Eu fiquei maravilhado. Há um memorial. Sabe o que é um memorial? Há um livro diante do Senhor. Aleluia. Há um livro diante de Deus e Deus escreve todas as nossas orações. Aleluia. Deus escreve todos os nossos sonhos.
fizer, Ele é Deus. Aleluia. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ezequias estava dando uma lição para nós no Salmos de número 46, que Ele é sim o nosso refúgio e fortaleza. Ele faz cessar todas as coisas. Deus é maravilhoso, Ele foi poderoso, Ele é grande, Ele é poderoso no passado, no presente e no futuro. Ele vai guardar todas as nossas vidas, mas é a maior lição que Ele estava promovendo para os nossos corações, é que no silêncio de Deus, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está preparando algo especial para as nossas vidas. É porque Ele está arquitetando algo especial para as nossas vidas. E com isso eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Oh, eu creio, Senhor, obrigado. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Bendito seja aquele que tem poder no céu e na terra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Há um poder do Espírito Santo no nosso meio. Eu acredito que Deus está realizando algo especial nos nossos corações. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso porto seguro. Ele é o porto seguro para a tua alma. Com a permissão da pastora, eu gostaria de orar.